M. M de mudança, M de modificação, M da, talvez, palavra que paute a nossa contemporaneidade. M de mobilidade. Como mobilidade é um conceito muito amplo, eu quero restringir um pouco essa mobilidade para falar exclusivamente da mobilidade social. Mais que isso, a ideia é falar da mobilidade social por meio da educação, que talvez seja uma característica das últimas 2 décadas, sobretudo no Brasil. E não poderia deixar passar desapercebido a ideia de Bauman, que fala que os tempos são líquidos e que as coisas são feitas para não durar. As coisas são feitas para que se modifiquem. E algumas modificações no Brasil, nos últimos anos, têm sido benéficas. Eu entendo basicamente que a mobilidade ela acontece em alguns momentos e causada por algumas questões. Hoje eu quero provocar vocês um pouco, trazendo a ideia de Charles Darwin e Bangu. A princípio você pode pensar, o que teria a ver Charles Darwin com Bangu, um bairro do Rio de Janeiro bastante conhecido por uma questão bastante peculiar, mas que a ideia hoje é talvez mudar um pouco a sua percepção. A mobilidade ela acontece em 5 atos. E o primeiro ato é a transposição de alguns obstáculos. E o maior obstáculo é fazer o aluno que não teve acesso a uma educação de qualidade conseguir competir em nível de igualdade. Algumas características importantes. 44% dos brasileiros não leem. Grande parte deles não consegue entender o que lê. E pior que isso, 8%, somente 8%, conseguem se expressar de alguma maneira. Agora vocês imaginem esse tipo de expressão em um exame nacional como o Enem. Para quem não sabe, o Enem é o 2º maior exame de vestibular no mundo. E no Enem cai a tão complicada redação. Quantos aqui conseguiriam escrever redação em 1 hora? Que é o que pede o MEC. Que solicita o MEC em relação ao tempo de prova. E algumas curiosidades. O MEC ele também pede do aluno o uso de repertório sociocultural produtivo. É um dos critérios de correção. Inclusive, isso é até muito engraçado, porque parece que o MEC exige um aluno, parece que o MEC pede um aluno que não existe no Brasil. Primeiro, ele precisa ter repertório. Já é complicado, ele não lê. Segundo, tem que ser sociocultural. E depois tem que ser produtivo. O que é produtivo para o aluno que não lê? Como já dizia Kant, quem não sabe o que procura, não identifica o que acha. Então, se esse aluno ele não sabe nem o que ele está procurando, como é que ele vai conseguir se alimentar de conteúdo? E esses números, sem dúvida, eles se refletem no que acontece na prova. Ano passado, 2016, foi ano com recorde de notas baixas. Como assim? Simples. Dos mais de 5 milhões de alunos que produziram redação, somente 77 conseguiram nota máxima. Ou seja, dos mais de 5 milhões de alunos que escreveram uma redação no Enem no ano passado, somente 77 conseguiram nota máxima. Uma façanha, realmente uma façanha. Há uma caça de notas 1000 pelo Brasil e tudo mais. Eu tive a felicidade de ter 5 alunos com essa nota máxima. 5 alunos conseguindo nota máxima. Em um ano muito complicado. E olha que curioso, os temas não pareciam ser tão difíceis. O Enem teve 2 aplicações. O primeiro tema foi Caminhos para combater a intolerância religiosa no Brasil. E o segundo foi Caminhos para combater o racismo no Brasil. 2 temas que, na minha visão, seriam relativamente tranquilos de escrever, mas que os números mostraram o contrário. Eles são gráficos e dados do MEC. E uma coisa curiosa, esse aqui é o percentual de pessoas que tiraram 1000 no ano passado. E qual é a surpresa? Primeiro, 5 notas 1000 já é bastante coisa em um ano bem complicado como aquele. E mais que isso, destas 5 notas 1000, 2 foram de alunos meus de Bangu. E alguém deve estar pensando, caramba, que legal, que façanha. Talvez seja uma visão um pouco estereotipada do que é Bangu. E é preciso também desmistificar algumas coisas. Para vocês terem noção, se o tema do Enem é Caminhos para combater a intolerância religiosa, esse aluno precisava ter noção de que o Estado é laico, ele precisava ter noção de que é crime,
Ele precisava ter noção que o racismo é um crime inafiançável e imprescritível, por exemplo. Mas, como eu já disse mais cedo, esse aluno não lê. Ele não sabe o que é laico, ele não sabe o que é imprescritível, ele não sabe o que é Constituição. E aí, algumas pessoas perguntaram, pô, mas que método inovador que você usou? Muito simples. Rubem Alves ele tem uma frase bem interessante, que ele fala que o conhecimento ele se dá de 3 formas. Uma é pela curiosidade. Mas, como eu disse mais cedo, esse aluno não tem curiosidade por nada. O segundo é pelo trauma. Eu não gostaria que esse aluno ficasse reprovado ou não conseguisse aprovação para poder aprender com erro. E a terceira, que é o meu método, que é a massificação. Esse aluno ele fica mais ou menos 15 anos na escola. E ele chega sem saber fazer redação no curso preparatório. Quantas redações você acha que esse aluno precisa fazer para conseguir alcançar uma nota 900, por exemplo, no Enem? Quantas redações em um ano você acha que esse aluno precisa fazer? Então, essa é a minha estratégia. Primeiro, aquela massificação, lavagem cerebral, e aí depois começar a incutir conteúdo, para vocês terem noção. Foi preciso eu conversar com meus amigos de história, conversar com meus amigos de geografia, de sociologia, de filosofia, para eles poderem me explicar como passar isso em sala, porque sozinho ninguém faz nada. Um diferencial interessante, o Enem tem como base a ideia dos direitos humanos. E eu marquei uma aula, eu e um professor de direito, discutindo alguns temas e Constituição, e o tema caiu, racismo e intolerância. Ou seja, essa aula de Constituição explicando como usar a lei, como usar a base legal dentro de uma redação, com certeza também fez bastante diferença. E aí tudo isso faz você talvez se perguntar, quem sou eu? E o segundo ato é, para que haja mobilidade, é preciso que haja pessoas, é preciso que haja agentes de transformação social. Meu nome é Vitor Miranda, eu sou professor de língua portuguesa e de redação, e a minha formação ela é bem peculiar. Eu sempre convivi em 2 mundos muito distintos, porque meu pai, ele é professor de história da rede privada de ensino, e hoje, mesmo aposentado, continua a dar aula. A minha mãe, ela é professora da rede pública do Rio de Janeiro, aposentada, e hoje se dedica à vida acadêmica. Então, com certeza, isso influenciou a minha formação. E muito curioso, porque, de um lado, eu convivia com meu pai em escolas particulares, com alunos com melhor poder aquisitivo, e a cantina era festa, o refeitório era maravilhoso. Do outro lado, eu convivia com a minha mãe em escola pública, estudava de manhã e passava o dia com ela. Mãe que trabalha precisa ficar com o filho também, não tinha como ficar em casa sozinho. Eu e meu irmão mais novo ficávamos com ela na escola. E algumas coisas foram me marcando, e sempre repensando algumas coisas e pensando até como eu cheguei até aqui. Uma história que me marcou bastante. Eu tinha talvez 8, 9 anos, e até pediram para contar essa história. Eu nem falo muito para os meus alunos, mas vamos lá. Certo dia eu estou no intervalo tal, do refeitório e tudo mais. Eu vejo todo mundo levantando e no canto um menino mais novo que eu, devia ser do CA, sei lá, jardim. E aí todo mundo saindo e ele escondido num canto. A comida do dia era macarrão com salsicha, que é uma comida até bastante frequente em escolas públicas. Comida bem feita, inclusive. E aí eu vejo aquele garoto no canto da sala, no canto do refeitório. Todo mundo levantando ele no canto, meio sem saber para onde ir, o que fazer. Eu vejo que ele está inclinando o prato pro corpo dele. E aí, na mesma hora, eu chamo minha mãe e falo, mãe, ele está inclinando o prato e tal. A minha mãe me manda entrar para a sala, vai lá, vê e tal. Quando ela chega a casa, ela conversa comigo e explica que muitos jovens, aliás, né, jovens, muitas crianças vão para a escola somente pela refeição. Muitos brasileiros, em escola pública, vão para a escola porque não tem condição de se alimentar em casa. E aquele menino, segundo ela, estava guardando comida para levar para o irmão mais novo. Como é que isso não vai me impactar de alguma maneira? Eu era muito novo nessa época. Então, basicamente, uma história que me marcou. E quantas vezes eu não tive que ficar escondido na escola por causa de tiroteio? Quantas vezes eu não precisei esperar a escola fechar porque o traficante falava para fazer isso, ou isso, ou isso? Em comunidades carentes, em escolas públicas, quem manda não é o Estado, é o poder paralelo. Existe outro Estado, um Estado paralelo, que comanda tudo na sociedade brasileira. Não preciso dizer para vocês que a educação pública no Brasil não funciona. Isso não é preciso dizer. Então, basicamente, com certeza, tudo isso foi me formando como pessoa para eu chegar até aqui como professor. E hoje é engraçado, porque eu continuo convivendo nos 2 mundos. Porque eu dou aula em Bangu
que é um local desenvolvido, mas é na zona oeste do Rio, que é reconhecido como um local que não é, digamos, de pessoas com mais condição financeira, e também dou aula em locais para pessoas de classe média alta. Então, continuo convivendo nesses dois mundos. Meus pais estão me ouvindo agora, estão me ouvindo neste momento, e talvez eu nunca tenha falado muito para eles, mas eu tenho bastante orgulho, e eles são parte do que eu sou hoje. Se eu não sou o melhor que eu posso ser, com certeza não foi por culpa deles, e sim por demérito meu. Então, basicamente, sem dúvida nenhuma, a minha formação tem muito a ver com a forma como meus pais lidaram com essa questão. E aí, o inesperado acontece. Eu, como professor, consigo a façanha de ver 2 alunos meus de Bangu alcançando a nota máxima, a nota 1000 na redação. Saiu no G1, saiu em vários sites do Brasil todo, deram entrevistas, ficaram muito felizes. E destes 5 alunos que tiraram 1000, 2 são de Bangu. E destes 2 alunos, na verdade não são 2, são 2. Outra característica dos tempos atuais, a mobilidade social de mulheres, que outrora não trabalhavam, e hoje são maioria no ingresso ao ensino superior, por exemplo. Então essa também é uma característica bastante interessante destes tempos atuais. Terceiro ato é surpresa. Para vocês terem noção, muitas pessoas se surpreendem com isso. Em um treinamento em São Paulo, no meio do ano, no meio deste ano, eu conversando com alguns colegas que eu trabalho em Bangu, e muitos deles começaram a perguntar coisas do tipo: por que você trabalha em Bangu? Por que você se submete a isso? E eu pensei, não, eu gosto de dar aula lá, mas como é que você pode gostar de dar aula em Bangu? Você tá louco? O que está acontecendo com você? Você tem capacidade para dar aula em lugares mais tranquilos. Eu falei, cara, mas é tranquilo, os alunos são maravilhosos, eles são carinhosos. Eu falei, que carinhoso? Como é que você faz para entrar lá? Eu comecei a pensar, como assim entrar lá? Não entendi, sinceramente eu não entendi. Eu falei, o que vocês estão falando especificamente? Eu descobri o seguinte, eles achavam que eu estava dando aula aqui. Eles estavam pensando que eu estava dando aula no presídio. Para vocês verem como é que é a visão estereotipada. Porque Bangu, infelizmente, sai nos noticiários brasileiros com relação à ideia dos presídios. Bangu não é reconhecido por questões acadêmicas. E essa talvez tenha sido uma surpresa bastante interessante para eles. E eu achei engraçado, né? Perguntarem como é que eu chego lá, como é que eu consigo... E quando eu falei que os alunos eram carinhosos, eu falei, que carinhosos? Como é que pode isso? Alunos carinhosos dentro desse ambiente, até desmistificar a ideia de que Bangu não é um presídio. Foi complicado. Mas houve a surpresa. Sim, a surpresa. Porque para haver a mobilidade social, é preciso haver surpresa. Porque a mobilidade social não é uma coisa que está escrita socialmente. É algo que acontece a partir de alguma causa. Existe uma relação de causalidade. E para mim, a mobilidade social plena e permanente tem a ver com o conceito de educação. O quarto ato. O quarto ato é anomalia. Por que uma anomalia? É uma anomalia sistêmica. Um aluno de Bangu conseguir a nota 1000. Aliás, é uma anomalia sistêmica 2 alunos conseguirem nota 1000. Aliás, é uma anomalia sistêmica destes 2 alunos que tiraram 1000, uma delas conseguir passar para medicina na UFRJ. O curso mais concorrido no SISU. Mais anomalias que isso, impossível. Impossível. E neste mesmo curso onde eu trabalho, houve mais de 50 notas acima de 900. Isso sim que é anomalia. Por que Darwin? Por que Bangu? Simples. O conceito de darwinismo social pregava a ideia de que o homem é fruto da raça, do meio e do contexto histórico. Ou seja, se este aluno está em um contexto histórico em que pessoas não conseguem vencer, ele também não vai vencer. Queriam provar a ideia de que biologicamente havia alguma diferença. E havia raças superiores e inferiores. Regimes fascistas na Europa, por exemplo, se valiam dessa ideia errônea, provada biologicamente que está errada. Mas muitas pessoas pensavam assim, se ele é fruto da raça, então, pelo amor de Deus, esse cara não vai conseguir. Contexto histórico, raça e meio. Se o meio de Bangu não tem uma educação de qualidade, como é que esse aluno vai conseguir isso? Seguir o curso natural das coisas é mais fácil. Um aluno meu de escola particular conseguir nota 1000, poxa, legal, muito bom, realmente, uma façanha, 5 alunos. Mas realmente a façanha foram os 2 alunos. Ou melhor, as 2 alunas. Essa basicamente é a façanha. Resiliência é tudo. O professor precisa mostrar ao aluno que é possível. O professor precisa mostrar ao aluno que é algo palpável. O professor, ele é o agente de transformação, sim. Mas no Brasil, até por saberem que o professor é o agente de transformação,
poucas são as pessoas que conseguem ver essa área como algo importante. Para vocês terem noção, quantos professores não são aqueles que falam para o aluno assim, que isso, cara, ser professor, tá doido? Diferentemente dos meus pais, que sempre me incentivaram. E hoje eu sou bastante feliz sendo professor. E o caminho, o quinto ato, o ato que realmente faz diferença, é o caminho. A visão de uma sociedade igualitária é algo utópico. Sempre haverá pessoas com a estrada asfaltada e sempre haverá pessoas com a estrada com problemas. E sabe quem é que pode asfaltar essa estrada para que todos consigam ter um caminho pleno? O professor. Todo professor brasileiro é um super-herói. Para vocês terem noção, saiu ano passado. O Brasil é o país com o maior número de violência contra o professor no mundo. No mundo. Eu não tenho problemas com relação aos meus alunos em relação a isso, mas eu conheço colegas que têm problemas graves com relação à violência e falta de segurança nas escolas. Eu sou fruto de uma equação irregular que deu um resultado satisfatório. Eu sou professor e tenho muito orgulho disso. E todo professor como super-herói, aliás, todo super-herói ele tem uma arma. Apesar de arma ser uma palavra muito forte, Nelson Mandela dizia que a educação é a melhor arma para mudar o mundo. Arma talvez seja algo até um pouco violento, conotação forte. Eu preciso pensar um pouco sobre isso. Aliás, eu prefiro pensar que todo professor tem um instrumento de mudança. Esse é meu instrumento de mudança. Eu sou um super-herói. O meu instrumento de mudança é o pilô, é a caneta de quadro. Eu sou um super-herói. E eu consigo fazer micromudanças. Micromudanças são apenas 2 alunas. Uma passou para medicina, mas é uma aluna de Bangu que passou para medicina e com certeza vai mudar a vida da família dela toda. Porque agora a família dela, as pessoas ao redor dela, terão um referencial de sucesso. Passar para medicina não é impossível. Não é impossível. Eu sou super-herói. Essa é a minha arma. Eu sou professor. E a solução é a educação. Para que os nossos tempos líquidos sejam conhecidos como a era da mobilidade. A era da mobilidade social. Muito obrigado a todos.